Bem, meu nome é Joselias e vamos ver então o curso de Matemática Básica. Nesse módulo 1, falaremos sobre números inteiros, fracionários e decimais. Números naturais. Vejamos esse conceito aí no seu monitor. Os números naturais surgiram quando as primeiras civilizações começaram a contar os seus rebanhos. Slide 3. A representação dos números chamamos de numeral. Por exemplo, 19 é um numeral representado pelos algarismos 1 e 9. Slide 4. Representaremos o conjunto de todos os números naturais pela letra N, como você vê na sua tela. E aí o conjunto dos números naturais terá como elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pontinho, 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 prosseguindo. Slide 5. Números pares e números ímpares. Um conceito conhecido por você há muitos anos. Chamaremos de números pares aos números múltiplos de 2, isto é, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e assim sucessivamente. Todos os números que terminam com 0, 2, 4, 6, 8. Números ímpares. Chamaremos de números ímpares aos números naturais que não são pares, isto é, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim sucessivamente. Slide 6. Números inteiros. Estudamos no ensino fundamental que os números inteiros são os números representados por 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, e também por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos infinito. Então, o conjunto dos números inteiros seria o conjunto que possui inteiros positivos, inteiros negativos e o zero entre esses números positivos e esses números negativos, conforme você vê aí na imagem. Slide 7. Propriedades e operações dos números inteiros. Os números inteiros guardam entre eles algumas propriedades interessantes. Na imagem você vê C, A, B e C são números inteiros, então, primeira propriedade, propriedade 1, A mais B é igual a B mais A. E A vezes B é igual a B vezes A. Dizemos então que a soma e o produto são operações comutativas. Segunda propriedade dos números inteiros. Propriedade 2. A mais B, abre um parênteses, mais B mais C é igual, entre parênteses, A mais B mais C. E A vezes, entre parênteses, BC é igual a B, entre parênteses, vezes C. Dizemos então que a soma e o produto são operações associativas. Vejamos agora o slide número 9. Propriedade 3. A vezes B mais C, entre parênteses, é igual a vezes B mais A vezes C.
Dizemos então que o produto é distributivo em relação à operação soma. Slide 10. Propriedade 4. A mais 0, representado por este símbolo, é igual a A. Dizemos então que 0 é o elemento neutro na operação soma. Slide 11. Propriedade 5. A vezes 1 é igual a A. Dizemos que 1 é um elemento neutro na operação produto. Slide 12. Propriedade 6. Para cada inteiro A, existe um inteiro x, tal que x mais A é igual a 0. Este valor de x será representado por menos A e será chamado de simétrico, ou oposto do número A. Então, simétrico de um número A será um número que, somado ao A, dá como resultado 0. Slide 13. Exemplo. Menos 2 é simétrico de 2. Isto porque menos 2 somado a 2 terá como resultado 0. Menos 3 é simétrico de 3, pois menos 3 somado a 3 terá como resultado 0. Menos 2 é oposto a 2, porque dizer que é simétrico é o mesmo que dizer que é oposto. 3 é simétrico de menos 3. E, analogamente, 3 é oposto de menos 3. Slide 14. Modo ou valor absoluto. O módulo ou valor absoluto de um inteiro não negativo A e de seu oposto, menos A, será o próprio valor inteiro A. Isso quer dizer, então, que o módulo de qualquer número inteiro será sempre o valor absoluto, quer dizer, o valor positivo. Representaremos o módulo do inteiro A como sendo, veja então nessa imagem, eu tenho aí o inteiro A entre duas barras. Isto eu vou ler como sendo módulo do número inteiro A, ou valor absoluto do número inteiro A. E ele será definido como sendo o próprio A se o A for maior ou igual a 0. E será menos A se o A for menor do que 0. Slide 15. Exemplo. Módulo de 0 é igual a 0. Módulo de menos 2 é igual a 2. Módulo de 2 também é igual a 2. Módulo ou valor absoluto de 3 é igual a 3. E o módulo de menos 3, ou o valor absoluto de menos 3, é o próprio 3. Slide 16. Sejam A e B números inteiros. Dizemos que A é múltiplo de B se A é o produto de B por um inteiro C.
Slide 17. Veja a imagem no seu computador. Exemplos. Letra A. 18 é múltiplo de 3, pois 18 é 3 vezes 6. Letra B. 18 é múltiplo de 6, pois o número 18 é o produto entre 6 vezes 3. Letra C. Menos 12 é múltiplo de 4, pois menos 12 pode ser escrito como 4 multiplicado por menos 3. Letra D. 0 é múltiplo de 5, pois 0 pode ser escrito como sendo 5 vezes 0. Então, essa letra C nos leva à ideia de que 0 pode ser múltiplo de qualquer número inteiro. Veja a imagem do próximo slide, 18. Observamos, conforme o conceito de divisor, que se A e B são números inteiros, tal que A é múltiplo de B, ou C, isto é, A é igual a B vezes C, então B e C são divisores de A. Quer dizer, se A é múltiplo de B, ou A é múltiplo de C, então tanto B quanto C são divisores de A. Veja a imagem do slide 19. Números primos e números compostos. Dizemos que o número inteiro n maior do que 1 é primo se seus divisores são menos 1, 1, menos n e n. Nesse caso, os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 e prossegue sucessivamente. São números que possuem exatamente 2 divisores, como veremos aí na próxima imagem. Slide 20. Conforme o conceito anterior, podemos dizer também que os números primos são os números inteiros maiores do que 1, que possuem apenas 2 divisores positivos, ou 1 e ele mesmo. Isso quer dizer, se x é um número primo, então os únicos divisores positivos de x são o número 1 e o próprio número x. Podemos dizer então que se o número é primo, ele possui exatamente 2 divisores positivos, ou 1 e ele mesmo. Os números inteiros maiores do que 1, que não são primos, serão chamados de números compostos. Bem, sabemos então que os números primos, eles são subconjuntos, são elementos de um subconjunto dos números naturais. Agora vamos então ver os critérios de divisibilidade. Você lembra quando o número era divisível por 2? Quando o número é divisível por 3, por 4, por 5, por 6? Vejamos então esses critérios. Divisibilidade. Veja a imagem no nosso computador. Slide 21. Divisibilidade. Critério de divisibilidade. Vamos verificar os critérios de divisibilidade por alguns números. Slide 22. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 quando é par, isto é, quando termina com 0, 2, ou 4, ou 6, ou 8. Exemplos: 14 é um número divisível por 2
16 é um número par, logo é divisível por 2. 2.658 é um número divisível por 2. 3.100 é um número par, logo é divisível por 2. E assim sucessivamente. Slide 23. Divisibilidade por 3. O número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos produz como resultado um número múltiplo de 3. Então, para ver o critério se o número é divisível por 3, eu vou somar os algarismos e observar se o resultado dessa soma é múltiplo de 3. Exemplos. 42. 42 é divisível por 3. Porque 42 produz como algarismos 4 e 2, e 4 mais 2 dá 6, e 6 é múltiplo de 3. Por exemplo, 126. Vamos somar os algarismos. 1 mais 2 mais 6 é igual a 9. 9 é múltiplo de 3, logo 126 é divisível por 3. Slide 24. O número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Isso quer dizer que para verificar se o número é divisível por 4, basta olhar para o número formado pelos dois últimos algarismos. Exemplos. 3.128. Basta olhar para o número 28. 28 é divisível por 4. Logo, 3.128 também será divisível por 4. Por exemplo, 9.744. Os dois algarismos formam o número 44, que é divisível por 4. Logo, 9.744 é divisível por 4. Slide 25. Divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Exemplos. 735 é divisível por 5, pois termina com 5. 950 é divisível por 5, pois termina com 0. Slide 26. Divisibilidade por 6. O número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Portanto, ele tem que ser par, pois é divisível por 2. E também tem que ser divisível por 3. Então, para verificar, a primeira coisa que eu faço é olhar se o número é par. E a segunda coisa, eu vejo se a soma dos algarismos produz um resultado múltiplo de 3. Exemplos. 138. 138 é par, então é divisível por 2. E 1 mais 3 mais 8 dá 12, então é múltiplo de 3. Ora, então ele é divisível por 2 e divisível por 3. Logo, 138 é divisível por 6. Exemplo, 714. 714 é par, então é divisível por 2. Somando os algarismos, 7 mais 1 mais 4, teremos 12. 12 é divisível por 3. Logo, 714 é divisível por 2 é divisível por 3. Logo, 714 é divisível por 6. Slide 27.
Divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8. Isto quer dizer que para verificar se o número é divisível por 8, eu vou olhar para o número formado pelos 3 últimos algarismos. Exemplo. Letra A. 12.240 é divisível por 8, pois os 3 últimos algarismos formam o número 240, e 240 é divisível por 8. Logo, 12.248 será divisível por 8. Exemplo B. 9.880 é divisível por 8, pois os 3 últimos algarismos formam o número 880, e 880 é divisível por 8. Logo, 95.880 é divisível por 8. Slide 28. Divisibilidade por 9. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos forma um número divisível por 9. Então, para verificar se o número é divisível por 9, eu vou somar os algarismos e vou ver se esse resultado da soma dá um número múltiplo de 9, ou um número divisível por 9. Exemplo. 567 é divisível por 9. Somando os algarismos, 5 mais 6 mais 7, temos 18. E 18 é divisível por 9. Logo, 567 é divisível por 9. Letra B. 2.124 é divisível por 9. Veja que a soma dos algarismos, 2 mais 1 mais 2 mais 4, dá 9. E 9 é divisível por 9. Logo 2.124 também é divisível por 9. Letra C. 8.793 é divisível por 9. Verifique que a soma dos algarismos, 8 mais 7 mais 9 mais 3, tem como resultado 27. E 27 é divisível por 9. Logo, o número 8.793 é divisível por 9. Slide 29. Divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando termina em 0. Exemplos. 54.800 é divisível por 10, pois termina com 0. Letra B. 71.350 é divisível por 10, pois termina com 0. Slide 30. Divisibilidade por 11. O número é divisível por 11 quando a diferença entre a soma dos algarismos de ordem par e a soma dos algarismos de ordem ímpar é divisível por 11. Isso quer dizer que, para verificar se o número é divisível por 11, eu vou olhar para as ordens e eu vou somar os algarismos de ordem par e vou somar os algarismos de ordem ímpar e vou calcular a diferença entre esses dois resultados. Se a diferença for divisível por 11, então o número será divisível por 11. Exemplo. Veja aí na letra A o número 23.639. Este número é divisível por 11, pois vamos verificar a soma dos algarismos de ordem par.
Ordem par será então o segundo algarismo e o quarto algarismo. Repare que em 23.639, o segundo algarismo da esquerda para a direita, evidentemente, é 3. E o quarto algarismo é 3 também. 3 mais 3 produz como resultado 6. Isso quer dizer, a soma dos algarismos de ordem par é igual a 6. Agora vamos calcular a soma dos algarismos de ordem ímpar, que será o primeiro, o terceiro e o quinto. O primeiro algarismo é 2, o terceiro algarismo é 6 e o quinto algarismo é 9. 2 mais 6 mais 9 tem como resultado 17. Logo, a soma dos algarismos de ordem ímpar é igual a 17. Fazendo a diferença, 17 menos 6 é 11, e 11 é divisível por 11. Logo, o número 23.639 é divisível por 11. Vejamos um outro exemplo. Slide 31. Divisibilidade por 11. Veja a letra B. O número 919.193 é divisível por 11. Então, vamos calcular a soma dos algarismos de ordem par. Ordem par aí será então o segundo, o quarto e o sexto. O segundo algarismo neste número é 1. O quarto algarismo neste número também é 1. E o sexto algarismo neste número é 3. 1 mais 1 mais 3 é igual a 5. Logo, a soma dos algarismos de ordem par neste número é 5. Vamos calcular agora a soma dos algarismos de ordem ímpar. Isto quer dizer, o primeiro, o terceiro e o quinto. O primeiro algarismo aí é 9. O terceiro algarismo também é 9. E o quinto algarismo é 9. 9 mais 9 mais 9 dá 27. Então, a diferença entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e a soma dos algarismos de ordem par será 27 menos 5, que é igual a 22. E 22 é divisível por 11. Portanto, o número 919.193 é divisível por 11. Slide 32. Slide 32. Decomposição em fatores primos. Todo número inteiro maior do que 1 pode ser decomposto num produto de 2 ou mais fatores primos. Exemplos. O número 45 pode ser decomposto como 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Como todo número inteiro pode ser decomposto em fatores primos, vamos ver a decomposição do número 45. Então, você lembra lá do ensino fundamental, que nós escrevíamos o número 45 em uma barra ao lado. E aí, então, eu vou dividindo 45 pelos números primos em ordem crescente. 45 é um número ímpar. Então, o primeiro primo que eu vou tentar é o primo 3. 45 é divisível por 3. 4 mais 5 dá 9, 9 é divisível por 3. Então, vamos começar por 3. 45 dividido por 3 tem como resultado 15. Chegamos ao resultado 15. 15 também é divisível por 3. Então, 15 dividido por 3 tem como resultado 5. Agora, 5 é divisível pelo fator primo 5. 5 por 5 dá 1. Isso quer dizer que o número 45 pode ser decomposto como sendo um produto dos fatores primos 3 e 5. 3 vezes 5. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 2.
Então fica 3 ao quadrado. Quantos 5 eu tenho? Eu tenho 1. Então 45 pode ser decomposto em fatores primos como sendo 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Ainda nesse slide 32. O número 72 pode ser decomposto como 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Vejamos agora a decomposição do número 72 em fatores primos. Bem, 72 é um número par, então ele é divisível pelo primo 2. 72 dividido por 2 dá 36. 36 ainda é par, então vamos dividir pelo fator primo 2. 36 por 2 dá 18. E 18 ainda é par. Então, vamos ainda pelo fator primo 2. 18 por 2 dá 9. 9 não é mais par. Então, 9 é divisível pelo fator primo 3. Então, 9 por 3 dá 3. E o 3 é divisível por 3. 3 por 3 dá 1. Logo, o número 72 pode ser decomposto como sendo o produto dos fatores primos 2 e 3. 2 vezes 3. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 1, 2. Então, 72 pode ser decomposto em fatores primos como sendo 2 elevado ao cubo vezes 3 ao quadrado. Números racionais. Você lembra desse conceito de números racionais? Muita gente chama números racionais como também números fracionários. Veja então qual é o conceito de números racionais. Slide 33. Números racionais. Um número é racional se ele pode ser escrito como sendo uma fração. Quer dizer, um número é racional se ele pode ser escrito na forma de uma fração. Veja o exemplo a seguir. Slide 34. Exemplos. Letra A. 0,4444 pontinho, pontinho, pontinho. Este número 0,4444 pontinho, 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 isto que nós chamamos de dízima periódica. Aquele conceito que você viu no ensino fundamental. Este número 0,4444, uma dízima periódica, pode ser escrito como sendo a fração 4 sobre 9. Então, este número é um número racional. Aliás, vejamos no nosso quadro como se chega a esta fração 4 nonos. Vejamos então esse exemplo A. No exemplo A eu tenho o número 0,444 pontinho, pontinho, pontinho. Isso aqui é uma dízima periódica. Isso quer dizer que o algarismo 4 ele vai se repetir infinitas vezes. Então, uma dízima periódica. Ora, como eu consigo representar isto aqui como sendo uma fração? Bem, primeiro eu vou chamar ele de x. Vamos chamar este número de x. Então, x é 0,444 pontinho, pontinho, pontinho. Agora, eu observo que se eu multiplicar o número x por 10, eu teria, multiplicando tudo isso por 10 e colocando aqui em cima, tudo isso vezes 10, eu teria 10x. Quando eu multiplico 0,444 por 10, a vírgula vai uma casa para a direita. Então, ficaria com 4,444 pontinho, pontinho, pontinho. Podemos, então, subtrair essas duas parcelas. Vamos subtrair as duas parcelas?
Subtraindo, eu tenho 10x menos 1x. 10x menos 1x, teremos 9x. Do lado direito, temos 4,44444, pontinho, 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 menos 0,444, pontinho, pontinho, pontinho. Se eu subtrair, toda essa parte que está atrás da vírgula vai cancelar. Então, 4,4444 menos 0,4444, pontinho, 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 vai dar 4. 9x é igual a 4. E se 9x é igual a 4, o x é igual a 4 sobre 9. Então, este número 0,4444, essa dízima periódica, representa a fração 4 nonos. Então, 0,4444 é a fração 4 nonas. Logo, se pode ser representado como sendo uma fração, isto é um número racional. Olha o detalhe, por exemplo, então, quando eu tiver uma dízima periódica desse estilo, onde um algarismo vai se repetir, eu posso colocar a fração algarismo sobre 9. Então, 0,4444 é 4 sobre 9. Letra B. Temos o número 0,12121212, pontinho, pontinho, pontinho. Este número também é uma dízima periódica. Veja que os algarismos 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2 se repetem. Este número 0,121212 é uma dízima periódica e que pode ser representada como sendo a fração 12/99 avos. Logo, se pode ser representado como sendo uma fração, é um número racional. Veja então como chegamos a esse resultado no nosso quadro. Vejamos então a letra B. O número 0,121212, pontinho, pontinho, pontinho. Isto pode ser representado por qual fração? Bem, vou chamar este número de x. X é igual a 0,121212, pontinho, pontinho, pontinho. É uma dízima periódica. Agora eu vou multiplicar este número x por 100. Se eu multiplicar tudo isso por 100, eu teria 100 vezes x, 100x. Do lado direito, quando eu multiplicar por 100, a vírgula irá 2 casas para a direita. Então teremos 12,1212, pontinho, pontinho, pontinho. E agora então, eu posso subtrair essas duas parcelas. Subtraindo essas duas parcelas, teremos do lado esquerdo 100x menos 1x. 100x menos 1x, teremos 99x. E do lado direito, 12,121212, pontinho, 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 menos 0,121212, pontinho, pontinho, pontinho. Ora, se eu subtrair, tudo que está atrás da vírgula vai cancelar. Então, será igual a 12. 99x é igual a 12. Logo, x é igual a 12. 99 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 12,99 avos. Isto quer dizer, então, que essa dízima periódica pode ser escrita como sendo 12 sobre 99. Pode ser escrita como sendo aquela fração. Se pode ser escrita como sendo uma fração, essa dízima periódica é um número racional. Toda dízima periódica será um número racional. Observe o detalhe, então, que eu posso, então, gravar esse modelo. Quando eu tiver uma dízima periódica onde dois algarismos vão ficar repetindo, a fração será, então, os dois algarismos sobre 9929. Letra C. 0,231231, pontinho, pontinho, pontinho.
Temos aqui outra dízima periódica. Veja que os algarismos 2, 3, 1, 2, 3, 1 se repetem. Esta dízima periódica pode ser representada pela fração 231 sobre 999. Se pode ser representada como sendo uma fração, é o número racional. Veja no quadro como se chega a esta fração. Na letra C, queremos representar essa dízima periódica como sendo uma fração. Bem, vamos chamar então essa dízima periódica de x. X será 0,231, 231, 231, pontinho, 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 prossegue então os algarismos 2, 3 e 1. E agora eu vou multiplicar toda essa expressão por 1000. X vezes 1000 teremos 1000x. Quando eu multiplicar este lado direito por 1000, a vírgula irá 3 casas para a direita. Então teremos 231,231, 231, 231, pontinho, pontinho, pontinho. Agora eu vou subtrair as duas parcelas. Do lado esquerdo, quando eu fizer 1000x menos x, teremos 999x. Do lado direito, quando eu fizer 231, essa coisa, menos essa coisa, tudo que está atrás da vírgula vai cancelar. Teremos 231. 999x é igual a 231. Então, x será igual a 231 sobre 999. Logo, aquela dízima periódica pode ser representada como sendo 231 sobre 999. Se essa dízima periódica pode ser representada como sendo uma fração, ela é um número racional. Toda dízima periódica será um número racional. Veja o detalhe como a gente esperava. Se eu tenho 3 algarismos repetindo, a fração será os 3 algarismos dividido por 3 noves, 999. Letra D. A fração 2/7. 2/7 já está representada na forma de fração. Logo, se é uma fração, é um número racional. Letra E. Raiz de 2. Raiz de 2 é um número que você não consegue representar como sendo uma fração. A história de raiz de 2 é uma história muito bonita. Raiz de 2 é um exemplo de um número que não pode ser representado como fração. E esses números que você não consegue representar como sendo uma fração são chamados de números irracionais. Então, raiz de 2 é um número irracional. Os números irracionais são números esquisitos. Eles são dízimas, mas não são periódicas. Um exemplo de um número irracional será a letra F. Letra F. O número π. O número π, aquele número que você aprendeu na geometria, que está ligado então ao cálculo do raio de uma circunferência. O π é 3,14, pontinho, 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 não acaba mais. O número π é o número que não pode ser representado como sendo uma fração. Se você não consegue representar este número π como sendo uma fração, ele não é um número racional. Então, π será um número irracional. Vamos ver então agora fazer uma bateria de exercícios. Veja a imagem do exercício número 1. Slide 35. Exercício número 1. Eu quero calcular 3/4 de 160. 3/4 de 160 vale
Letra A, 120. Letra B, 125. Letra C, 130. Letra D, 135. Ou letra E, 140. Vejamos então a solução no nosso quadro. Questão número 1. Queremos calcular 3/4 de 160. 3/4 de 160, esse D significa vezes. Então essa expressão significa 3/4 vezes 160. Ora, nessa expressão então, podemos simplificar. 160 por 4. 160 dividido por 4 dá 40. Logo queremos calcular então 3 vezes 40. 3 vezes 40 será igual a 120. Logo, 3/4 de 160 é igual a 120. Opção correta da questão número 1, 120, é a letra A. 3/4 de 160 é igual a 120. Letra A. Exercício número 2. Veja o slide 36. 3/5 de 200 vale. Queremos calcular 3/5 de 200. Vale. Letra A, 115. Letra B, 120. Letra C, 125. Letra D, 135. Ou letra E, 145? Qual a opção correta? Veja a solução no nosso quadro. Exercício número 2. Queremos calcular 3/5 de 200. 3/5 de 200, esse D significa vezes. 3/5 de 200 é 3/5 vezes 200. Observa que podemos simplificar 200 por 5. Então, simplificando 200 por 5, 200 dividido por 5 dá 40. Então, fica 3 vezes 40. 3 vezes 40 é igual a 120. Então, 3/5 de 200 é igual a 120. Opção correta, letra B. Questão número 2, 3/5 de 200 é igual a 120. Opção correta, letra B. Exercício número 3. Veja o slide 37. 3/4 de 8 nonos vale. Queremos calcular no exercício 3 quanto é 3/4 de 8 nonos. Letra A será 2/3. Letra B será 1/3. Letra C será 2/5. Letra D será 1/5. Ou letra E será 3/5. Veja a solução no nosso quadro. Exercício número 3. Queremos calcular 3/4 de 8 nonos. 3/4 de 8 nonos, este D significa vezes. Então, teremos 3/4 vezes 8 nonos. Você observa que podemos simplificar. Em cima temos 3, embaixo temos 9. Vamos simplificar 3 e 9 por 3. 3 por 3 dá 1. 9 por 3 dá 3. E eu verifico em cima que ainda tenho 8 e embaixo eu tenho 4. Podemos simplificar 8 e 4 por 4. Vamos lá? 8 por 4 dá 2. 4 por 4 dá 1. E agora, então, podemos efetuar o produto em cima e o produto embaixo. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 3 dá 3. Logo, 2/3. 2/3, a opção correta é a opção da letra A. Questão número 3, letra A. Questão número 3, 2/3, letra A.
Exercício número 4. Veja a imagem. Dois terços de 27 quartos vale. Queremos calcular 2 terços de 27 quartos. Letra A será 7. Letra B será 7 meios. Letra C será 9. Letra D será 9 meios. Ou letra E será 10. Veja a solução no nosso quadro. Exercício número 4. Queremos calcular 2 terços de 27 quartos. O D significa vezes. Então temos 2 terços vezes 27 quartos. Vamos tentar simplificar. Você observa que em cima temos 2 e embaixo temos 4. Então vamos simplificar por 2. 2 por 2 dá 1. 4 por 2 dá 2. E você observa que em cima temos 27 e embaixo temos 3. Vamos simplificar tudo por 3. 27 por 3 dá 9. 3 por 3 dá 1. E agora então podemos efetuar o produto. Em cima 1 vezes 9 dá 9. Embaixo 1 vezes 2 dá 2. 9 sobre 2. Questão 4, 9 sobre 2. Opção correta é a letra D de dado. Questão 4, letra D. 9 sobre 2. Veja o enunciado da questão número 5. Slide 39. O valor de x para que 2 quintos seja 80 vale. Eu quero saber qual é o valor de x para que 2 quintos de x seja 80. Será que a letra A 100? Será que o x vale 200 na letra B? Será que o x vale 220 na letra C? Ou será que o x é 250 da letra D? Ou será 300 da letra E? Veja a solução no nosso quadro. Questão número 5, queremos calcular o valor de x para que 2 quintos seja 80. Queremos calcular qual é o valor de x para que 2 quintos seja 80. Então isso significa que eu quero saber o valor de x para que 2 quintos de x seja igual a 80. 2 quintos de x seja igual a 80. E 2 quintos de x é 2 quintos vezes x. Tudo isso é igual a 80. Se 2 quintos de x é igual a 80, teremos então x é igual a 80. Este 5 está dividindo, parte para o outro lado ou multiplicando. Esse 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Teremos então aí 80 vezes 5 dividido por 2. Podemos fazer essa conta então. 80 dividido por 2 dá 40. Então temos x igual a 40 vezes 5. X é 40 vezes 5. X é igual a 200. Questão número 5. 200. Opção correta é a opção da letra B de bola. Questão número 5, 200, letra B. Vejamos então agora o exercício número 6. Um exercício um pouco maior. Veja o slide 40. Transforme em fração. Nós temos aí do item A até o item 20. Queremos transformar todos esses números em frações. E aí, sabemos que todos eles são dízimas periódicas, todos eles são números racionais. Veja a solução de todos os itens agora no quadro. Exercício número 6. Vejamos então como se faz esse número 6. A letra A, 0,111, pontinho, pontinho, pontinho. É uma dízima periódica e podemos escrever então como sendo uma fração. E que fração representa na letra A 0,11, pontinho, pontinho, pontinho?
Vimos então que eu posso colocar em cima o algarismo que está repetindo 1. Como só temos um algarismo repetindo, embaixo 9. Então, 1/9, a letra A, 0,111 pode ser representada pela fração 1/9. Já na letra B, nós temos o algarismo que se repete, é 2, 2, 2, 2. Então, a fração será 2/9. Já na letra C, temos algarismos 2, 5, 2, 5, 2, 5, pontinho, pontinho, pontinho. Então, os algarismos que se repetem são os algarismos 2 e o 5. Embaixo, 9, 9. Então, 25/99. Já na letra D, temos repetindo os algarismos 4, 8, 4, 8, 4, 8, pontinho, pontinho, pontinho. Então, a fração na letra D será 4/8/9, 9. Chegamos então à letra E, e os algarismos que se repetem são 7, 2, 1, 7, 2, 1, 7, 2, 1. Então, a fração será, no numerador, 7, 2, 1. No denominador, 9, 9, 9. 721/999. Já na letra F, temos 0,68888, pontinho, pontinho, pontinho. Mais uma dízima periódica. Então, para representar isso como sendo fração, o que eu posso fazer? Esse 0,6 aqui está atrapalhando. Então, eu posso desmembrar isso aqui como sendo 0,6 mais 0,0888, pontinho, pontinho, pontinho. 0,6 significa 6 décimas. 0,6 é 6 décimas. Mais 0,08888. Bem, se tivesse 8 aqui, seria 8 nonos. Mas como tem um zero aqui, como se eu tivesse dividido por 10. 8/90. Bem, precisamos resolver essa fração. Para resolver essa fração, eu vou achar o mínimo múltiplo comum entre 10 e 90. E aí teremos o denominador comum entre 10 e 90. Achando o denominador comum entre 10 e 90, que é o mínimo múltiplo comum entre 10 e 90, é 90. 90 dividido por 10 dá 9. 9 vezes 6 dá 54. E 90 dividido por 90 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Temos aqui, então, 54 mais 8. Temos 62/90. 62/90. Letra F, 62/90. Letra G. Queremos representar esta dízima periódica 0,2444, pontinho, 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 como sendo uma fração. Vamos desmembrar aí. Esse 0,2 está atrapalhando. Então, isso pode ser escrito como sendo 0,2 mais 0,0444, pontinho, pontinho, pontinho. 0,2 é 2 décimas. Mas, bem, se aqui tivesse um 4, seria 4/9, mas tem um zero antes. Significa que eu dividi então por 10, 4/90. Então vamos achar o denominador comum entre 10 e 90, que será o próprio 90. O mínimo múltiplo comum entre 10 e 90 é o próprio 90. 90 por 10 dá 9. 9 vezes 2 dá 8. Dá 18. 90 por 90 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. No numerador temos 18 mais 4, 22/90. Questão 6, letra G, 22/90. Exercício número 7.
Veja o slide 41. Quais são os divisores positivos do número 90? Eu quero saber quais são os divisores positivos do número 90. Veja no quadro. Questão 7. Queremos saber quais são os divisores positivos do número 90. Quais são os divisores positivos do número 90? Quais números positivos que dividem 90? Eu vou representar eles com a letra D de divisores 90. Então, D90 será o conjunto dos divisores positivos de 90. Vamos tentar fazer. Quais são? Bem, qual é o menor número positivo e inteiro positivo que divide 90? É 1. 1 divide 90. O próximo divisor positivo de 90 é o 2. 2 divide 90. Divide 90, resta 0, né? O próximo é o 3. 3 divide 90. Depois o próximo é o 5. 5 divide 90, dá resto 0. Depois é o 6. 6 divide 90, dá resto 0. Depois é o 9. 9 divide 90, dá resto 0. Depois o próximo divisor de 90 é o 10. 10 divide 90, dá resto 0. Depois o próximo divisor de 90 será o 15. 15 divide 90, dá resto 0. Depois o próximo divisor de 90 será o 18. 18 divide 90, dá resto 0. Depois o próximo divisor de 90 será o 30. 30 divide 90, dá resto 0. E o próximo divisor de 90 será 45. Chegamos na metade de 90, o próximo é o próprio 90. Esses são os divisores positivos do número 90. Exercício número 8. Veja o slide 42. Quantos divisores positivos possui o número 90? Agora eu quero saber quantos divisores, não quero mais quais. Quero saber quantos divisores positivos possui o número 90. Veja no nosso quadro. Bem, exercício número 8. A pergunta é: quantos divisores positivos possui o número 90? Quantos divisores positivos possui o número 90? Eu não quero mais saber quais são. Eu quero saber quantos são. Não me interessa mais quais são. Quais são? Fizemos na questão número 7. São esses. Na questão número 8 eu pergunto quantos são. Ora, você pode olhar para a questão 7 e responder quantos são. Pode chegar aqui na questão 7 e fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E responder: são 12 divisores positivos. Mas você só consegue responder nesse caso porque 90 é um número pequeno. Se fosse 900, você não teria como escrever tudo isso para depois contar. Então, na questão número 8, como eu quero saber quantos são, deve haver uma solução mais rápida para fazer isso. Bem, para responder quantos divisores positivos possui o número 90, eu posso proceder da seguinte forma. Primeiro, decompõe o número 90. Então, vamos na questão 8. Vou decompor o número 90 em fatores primos. 90 é par, vai por 2. Dá 45. 45 vai por 3. 45 por 3 dá 15. O 15 ainda vai por 3, dá 5. E o 5 vai por 5, dá 1. Isto significa que o número 90 pode ser decomposto em fatores primos da seguinte forma. 90 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 1. Quantos
3 eu tenho? Eu tenho 2. Quantos 5 eu tenho? Eu tenho 1. Para responder quantos divisores positivos possui o número 90, eu vou considerar a decomposição em fatores primos. Então, a resposta será, para responder quantos são, eu olho para os expoentes da decomposição. Um expoente é 1, o outro é 2, o outro é 1. Eu adiciono 1 a cada expoente e multiplico. Então, olha para os expoentes, adicione 1 a cada expoente. Aqui é 1, fica 1 mais 1. Vezes, aqui é 2, fica 2 mais 1. Vezes, aqui é 1, fica 1 mais 1. Temos então 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3 e 1 mais 1 dá 2. Aqui temos 2 vezes 3 vezes 2, 12 divisores positivos. Então, o número 90 possui 12 divisores positivos. Então, você decompõe, olha para os expoentes, soma 1 a cada expoente e multiplica. O resultado dessa conta será o número de divisores positivos. Então, 90 possui 12 divisores positivos. Exercício número 9. Veja o slide 43. Quantos divisores positivos possui o número 300? Eu quero saber quantos, não quero saber quais. Quantos divisores positivos possui o número 300? Veja a solução no quadro. Questão no número 9. Queremos saber quantos divisores positivos possui o número 300. Eu quero saber quantos divisores positivos possui o número 300. Conforme a questão número 8, eu começo decompondo o número 300 em fatores primos. Vamos decompor 300 em fatores primos. 300 é par, vai por 2. 300 por 2 dá 150. 150 ainda é par. Continua por 2. 150 por 2 dá 75. 75 agora vai por 3. 75 por 3 dá 25. E 25 vai por 5. 25 por 5 dá 5. E o 5 vai por 5 dá 1. Logo, o número 300 pode ser decomposto como 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 eu tenho? 1, 2. Quantos 3 eu tenho? 1. Quantos 5 eu tenho? 2. Então, esta é a decomposição do número 300. A pergunta é: quantos divisores positivos possui o número 300? Então, quantos divisores positivos possui o número 300? Resposta: você olha a decomposição, olha para os expoentes, adiciona 1 a cada um deles e multiplica. Vamos lá. Eu tenho o expoente aqui é 2. Fica 2 mais 1 vezes. O outro expoente é 1. Fica 1 mais 1 vezes. O outro expoente é 2. 2 mais 1. 2 mais 1 dá 3. 1 mais 1 dá 2. E 2 mais 1 dá 3. Logo, 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 3, 18. 18 divisores positivos. O número 300 possui 18 divisores positivos. Slide 44. Vejamos então agora o máximo divisor comum. Veja a imagem
no nosso computador. Dado dois números A e B não nulos, chamamos de máximo divisor comum, indicamos pelas letras MDC, entre parênteses A e B, ao maior número inteiro positivo, que é divisor comum de A e B simultaneamente. Então, o máximo divisor comum será o maior inteiro positivo que divide os dois números dados. É o maior divisor comum. Slide 45. Observação. O máximo divisor comum será o produto dos fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. Isso quer dizer que se eu decompor um número e decompor o outro número, se eu tiver fatores primos comuns, eu elevo esses fatores primos ao maior expoente deles. E aí eu tenho o máximo divisor comum. Slide 46. Para exemplificar isto, vamos fazer um exemplo abaixo. Calcule o máximo divisor comum, o MDC, entre 132 e 120. Veja a solução no nosso quadro. Bem, você lembra do ensino fundamental? Lá mais ou menos na quinta série você aprendeu a calcular o máximo divisor comum. E lá nós fazíamos essa conta de duas maneiras, por dois métodos. Então vamos calcular o máximo divisor comum entre 132 e 120 por um primeiro método. Então veja uma primeira solução. Uma primeira solução. A primeira solução é o que nós chamamos de método das divisões sucessivas. E como eu calculo então o máximo divisor comum através do método das divisões sucessivas? Eu crio um algoritmo da seguinte maneira. Eu faço então aqui uma figura que você deve recordar que parecia um joguinho que a gente fazia quando era pequeno, que chamava Jogo da Velha, né? Então eu escrevo ali aquele quadro e eu vou pegar o maior número dado, vou colocar do lado esquerdo aqui. O maior número dado aqui é 132 e o menor, evidentemente, à direita, 120. E agora então eu vou dividir o número 132 por 120. Vamos efetuar essa conta. 132 dividido por 120. 132 dividido por 120 dá quociente 1. 1 vezes nada dá nada para 2, 2. 1 vezes 2 dá 2 para 3, 1. 1 vezes 1, 1 para 1 nada. Então, 132 dividido por 120 dá quociente 1 e resto 12. Quociente 1 e resto 12. Então, quociente 1 eu coloco aqui. E o resto 12 eu coloco aqui. E agora, então, eu vou pegar este resto que eu coloquei aqui, esse 12, esse resto, e vou arrastar para cá. O 12 vou arrastar para cá. Então, na próxima etapa, eu vou dividir 120 por 12. Vamos dividir 120 por 12. Então, agora eu vou dividir 120 por 12. 120 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 2 dá 2 para 2 nada. 1 vezes 1 dá 1 para 1 nada. Basta o 0. Basta o 0. 0 por 12 dá 0. 0 vezes 12 dá 0 para 0 nada.
120 dividido por 12 dá quociente 10 e resto 0. Dá quociente 10 e resto 0. No momento que eu achei resto 0, este número que fica aqui é o máximo divisor comum. Logo, o máximo divisor comum entre 132 e 120 é igual a 12. Este método ele é conhecido como método das divisões sucessivas. Primeira solução, o método das divisões sucessivas, máximo divisor comum igual a 12. Vejamos então a segunda solução para o cálculo do máximo divisor comum entre 132 e 120. Na segunda solução, bem, primeiro vamos ver a decomposição do número 132 e a decomposição do número 120. Vamos decompor o 132 em fatores primos. 132 por 2 dá 66. 66 por 2 dá 33. 33 por 3 dá 11. E 11 por 11 dá 1. Logo, 132 pode ser decomposto como sendo 2 vezes 3 vezes 11. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 2, então fica 2 ao quadrado. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 1, então fica 3 elevado a 1. E quantos 11 eu tenho? Eu tenho 1, fica 11 elevado a 1. Então esta é a decomposição do número 132. Agora então, vamos decompor o número 120. 120 por 2 dá 60. 60 por 2 dá 30. 30 por 2 dá 15. 15 por 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Logo, o número 120 pode ser decomposto como sendo o produto de 2, 3 e 5. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3. Então, 2 ao cubo. Quantos 3 eu tenho? 1. Então, 3 elevado a 1. E quantos 5 eu tenho? 1. Então, 5 elevado a 1. Pela observação anterior, falamos que o máximo divisor comum será o produto dos fatores primos comuns elevado aos menores expoentes. Então, o máximo divisor comum entre 132 e 120 será o produto dos fatores primos comuns. Quais são os fatores primos comuns das duas decomposições? O 2 é comum, tem aqui, então terá 2 vezes. O 3 também é comum, tem aqui, 3. O 5 não é comum e nem o 11. Produto de fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. O menor expoente do 2 é 2. O menor expoente de 3 é 1. Então, nós temos 2 ao quadrado, que é igual a 4, vezes 3 elevado a 1, que é 3. Logo, o máximo divisor comum entre 132 e 120 será igual a 12. Estamos, então, resolvendo a segunda solução, conforme a observação. O máximo divisor comum é o produto dos fatores primos comuns elevado aos menores expoentes. Então, decompõe um, decompõe o outro. Vejo quais são os fatores primos comuns, pego eles como produto e elevados aos menores expoentes. O menor expoente do 2 é 2, o menor expoente do 3 é 1. Então, fica 4 vezes 3, 12, é o máximo divisor comum entre 132 e 120. Então, vimos duas maneiras para calcular o máximo divisor comum. Números primos entre si. Quando os dois números são primos entre si? Vejamos essa definição. Slide 47. Números primos entre si. Dizemos que dois números inteiros positivos são primos entre si
quando o máximo divisor comum entre eles é 1. Então, dois números são primos entre si quando o máximo divisor comum entre eles é igual a 1. Então, eu calculo o máximo divisor comum entre os dois números. Se este resultado for igual a 1, eles são primos entre si. Isto significa que, na decomposição deles, não haverá um número primo comum, um número primo que esteja na decomposição dos dois. Veja o exemplo. 16 e 25 são primos entre si, pois o máximo divisor comum entre 16 e 25 é igual a 1. Vamos ver então? Vamos calcular o máximo divisor comum entre 16 e 25 no nosso quadro. Então, para verificar se 16 e 25 são dois números primos entre si, eu vou calcular o máximo divisor comum entre eles. Se este máximo divisor comum for igual a 1, eu vou dizer que eles são primos entre si. Vamos calcular então pelo método das divisões sucessivas. Então, coloco aqui o algoritmo e vou dividir 25 por 16. 25 dividido por 16 dá quociente 1 e resto 9. Então, o quociente 1 coloco aqui e o resto 9 aqui. E agora, eu vou arrastar aquele resto 9 para aqui. Nosso próximo passo será dividir 16 por 9. Vamos dividir então 16 por 9. 16 dividido por 9 dá quociente 1 e resto 7. Quociente 1 e resto 7. Nosso próximo passo é arrastar o resto 7 para cá. E aí então, vamos dividir 9 por 7. Vamos dividir agora 9 por 7. 9 dividido por 7 dá quociente 1 e resto 2. Então, quociente 1 e o resto 2 aqui. E agora, então, o que eu faço? Arrasto o resto 2 para cá. Agora, vamos dividir 7 por 2. Vamos dividir 7 por 2. 7 dividido por 2 dá 3 e resto 1. 7 por 2 dá quociente 3 e resto 1. Então, aqui temos o quociente 3 e o resto 1. E agora, então, vamos arrastar aquele resto 1 para dividir 2. Resto 1 vem para cá. Vamos dividir, então, agora 2 por 1. 2 dividido por 1 dá 2 e resto 0. 2 dividido por 1 dá quociente 2 e resto 0. Quociente 2 e o resto 0. No momento que eu achei o resto 0, este número que está aqui é o máximo divisor comum. Logo, o máximo divisor comum entre 16 e 25 é igual a 1. Logo, se o máximo divisor comum entre 16 e 25 é igual a 1, podemos dizer que 16 e 25 são primos entre si. São primos entre si. Observe então que o termo primos entre si não implica que os números sejam primos. 16 não é primo, 25 não é primo, mas entre si, 16 e 25 são primos entre si. Encerraremos então esse módulo com o conceito de números primos entre si. Fique atento que para que dois números não sejam primos entre si, não há necessidade deles serem primos. Primos entre si quer dizer que o máximo divisor comum entre eles
é igual a 1. Significa que na decomposição dos dois, nós não temos primos comuns. Logo, o máximo comum entre eles teria que ser 1. Vimos então algumas definições de números inteiros, vimos a definição de números compostos, números primos, decomposição em fatores primos e máximo divisor comum. No próximo módulo, iniciaremos aí com o conceito de mínimo múltiplo comum. Mas então, aguardamos por enquanto um novo reencontro. Boa sorte e até o próximo módulo.